Bom dia a todos, meu nome é Davi e o nosso grupo é responsável pela construtora Sodales. Os integrantes são eu, Alifer, Hector, Ibrahim e o Modesto. E o objetivo do nosso grupo é fazer uma pousada de chalés para conseguir obter lucro, né, em cima dessa pousada. É um lucro estimado a ser feito a longo prazo. E, bom, a localização dessa pousada vai ser lá no Maranhão, perto dos Lençóis Maranhenses. Vai ser uma pousada mais pro lado de chalés de madeira, né? O nosso maior desafio aqui é combater o grande calor que existe na região de Maranhão. E como vocês podem ver aqui, nós temos alguns modelos que pegamos de inspiração. Uma das nossas grandes inspirações foram numa pousada que chama Jardim Suspenso da Babilônia, que fica localizada aqui em São Paulo, né, que possui uma grande proteção tanto contra frio quanto calor, né? E outra inspiração nossa também foi algumas pousadas que ficam mais perto da praia, né, nas regiões litorâneas de toda a extensão territorial do Brasil, porque são as regiões que enfrentam o maior calor, né, de acordo com dados que pegamos das temperaturas do Google, né, do Google Clima. E bom, para resolver o calor não é tão difícil, né? Mas pelo fato de ser uma pousada de chalés de madeira, foi um desafio até bacana que a gente conseguiu enfrentar aqui. Bom, nossa lista de necessidades começa com o sistema de ar-condicionado, por conta do grande calor da região, e também sistema de Wi-Fi em toda a extensão da pousada, porque é uma região remota, né? Por mais que seja perto de uma cidade, nossa crença é de que o sinal de celular não é tão bom. Também nós optamos por não fazer uma cozinha no chalé, então uma das necessidades foi criar um restaurante, que o Aleph vai falar mais pra frente. Outra necessidade também foi de fazer a pessoa se sentir em outro lugar, principalmente quem vem de cidade grande, né? Por isso que a gente optou por chalé de madeira e tudo na maior simplicidade possível, né? Para a pessoa realmente se sentir longe de casa, se sentir desconectada da rotina, do dia a dia. Outra preocupação nossa também foi distanciar bem um chalé do outro para família que fica hospedada ficar bem confortável, ficar bem à vontade. Bom, eu sou o Hector e agora eu vou comentar sobre o nosso terreno. O nosso terreno, ele tem como localização o município de Barreirinhas, no estado do Maranhão. Barreirinhas é conhecida como o Portal dos Lençóis Maranhenses, pelo fato de abrigar um parque, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Barreirinhas também é chamado de Deserto Brasileiro. Este é um dos motivos para a escolha do nome da nossa pousada. O nosso terreno, ele tem uma área de 16 quilômetros quadrados. Agora olhando bem aqui na nossa imagem, ao norte do nosso terreno, não vai dar para ver muito bem nessa imagem, mas é onde vai ser encontradas as praias e justamente os lençóis maranhenses. Ou seja, os visitantes que estiverem na pousada poderão ter acesso aos lençóis e às praias por meio das estradas ou de barco pelo Rio Preguiça. Agora quem quiser chegar de carro à nossa pousada poderá utilizar a balsa para atravessar o Rio Preguiça. Nessa parte aqui debaixo da imagem podemos ver a entrada da balsa. Então, exatamente este rio que vemos aí na imagem é o Rio Preguiça. Existe uma atração de passeio de barco que os turistas procuram muito quando vão a essa região, e os hóspedes que estiverem em nossa pousada poderão experimentar. Olha, a fama da região e o turismo local
Foram alguns dos motivos que nós consideramos na escolha do local e da região para o nosso projeto. A grande facilidade de locomoção de São Luís para Barreirinhas ajuda muito, já que quem não tem um veículo ou não deseja alugar um, poderá utilizar os táxis e as vans que fazem lotação, desde o aeroporto ou dos hotéis de São Luís até Barreirinhas. O roteiro de viagem por essa região é bem amplo. Conta com circuitos como o Circuito da Lagoa Azul e o Circuito da Lagoa Bonita. Sem dúvidas, o passeio por essas lagoas de águas cristalinas entre dunas é incrível. Agora falando mais especificamente do chalé, a nossa pousada ela terá apenas um modelo de chalé, ou seja, todos os 18 chalés da pousada terão o mesmo layout. A única diferença é que será reservado 2 chalés para ter alguns itens a mais, para a acessibilidade de pessoas com deficiência, né? Como, por exemplo, as barras de apoio e um assento para banho debaixo do chuveiro. Tirando esta diferença, todos os outros chalés terão a mesma porta de entrada, com 90 centímetros de largura, e a porta do banheiro terá 80 centímetros de largura. Como podemos ver na imagem, cada chalé tem capacidade para um casal e mais 2 pessoas. Ele terá um sofá e mais alguns puffs, terá um ar-condicionado, que será instalado próximo à porta, terá piso laminado de madeira no ambiente de quarto, piso de porcelanato no banheiro e um revestimento cerâmico na área externa. Esta é uma vista 3D que mostra a parte externa do nosso chalé. Nesta outra vista é possível ver um diferencial do nosso chalé, que é a vidraça. Será um vidro incolor laminado e insulado, que ajudará a reduzir o calor e os raios solares dentro do chalé, além de proporcionar uma ótima vista para os hóspedes. Bom dia, meu nome é Aleph e agora eu vou falar pela portaria. A portaria em si, ela não tem muito mesmo o que comentar, certo? Ela terá o poste de entrada de energia de todos os chalés próximo a ela, tanto também para acessibilidade e velocidade caso ocorra uma emergência do segurança. Ela será feita com alvenaria comum e a fundação em sapata corrida. E a guarita de equipamentos do segurança, a gente pensou em incrementar junto da portaria, para que, como disse antes, caso haja uma situação de emergência, ele tenha essa mobilidade. O telhado ele será madeirado, assim como o restaurante. E, em média, o preço da portaria sai em torno de R$ 30.000. Bom, como o David já havia mencionado, nenhum dos chalés vai ter cozinha e nenhum método de consumo de comida a não ser pelo próprio frigobar, que nós também queremos implementar no chalé. Por isso a gente pensou num restaurante que possa atender tanto as comodidades das pessoas dentro da pousada quanto as de fora. O restaurante ele vai ser feito por alvenaria em bloco, sua fundação vai ser sapata corrida, o telhado madeirado, e ele vai ter em média de 30 metros quadrados. A parte estrutural de madeira, nós optamos por pino de tratados, que tem garantia de maior durabilidade e de resistência a intempéries, como sol, chuva, umidade e ataque de fungos e cupins. Na fixação dos pilares, usamos um suporte tipo T, fabricado de chapa de aço, de 6 mm de espessura, e chumbamos com parafuso para bolt na sapata corrida. Fizemos um rasgo no pilar com uma ferramenta eletroserra para encaixar no suporte. E parafusamos no pilar com parafuso sextavado. Fizemos também um rebaixo no pilar do tipo encaixe para esconder o suporte quando estiver fixado, com topia, uma ferramenta que faz ranhura, furo, enfeite, etc. Os pilares têm 20 por 20 centímetros de largura. A cada 1 metro entre pilares temos caibros auxiliares de 10 por 10 centímetros de largura.
Fixamos com pino de vergalhão 5/8, chumbado na sapata corrida também. Para fechamento das paredes, usamos sarrafo de 15 centímetros de largura por 3 metros de comprimento, tipo macho e fêmea, que encaixamos horizontalmente uma na outra, até chegar na altura do pé direito. Parafusamos no pilar e no caibro auxiliar, com parafuso soberba para madeira. E na janela usamos o caibro também, como verga e contraverga. E na porta usamos como coluna para fixar o batente. Na sequência realizamos o acabamento nas madeiras. Lixamos e aplicamos o fundo nivelador que ajuda a fechar os poros das madeiras, conservando e preparando para receber o verniz. A seladora também pode ser usada como acabamento. Também tratamos o solo da pousada. Realizamos uma barreira química no solo em todos os contornos dos chalés e nas caixas e galerias de passagens elétricas subterrâneas. Usamos um pulverizador para evitarmos a movimentação dos cupim por esses caminhos. Os ninhos de cupim podem ocorrer em parede de construção sem contato direto com o solo ou podem ser subterrâneos. Os cupim atacam paredes de tijolos e de madeira, pisos, tomadas, interruptores e até mesmo conduítes por onde passam as fiações elétricas. Por isso, tomamos muitas precauções para evitar visita desagradável com esses insetos. Meu nome é Ibrahim, eu vou falar do telhado do chalé, que é um telhado que tem 8 águas. Nós escolhemos colocar uma telha de cerâmica, uma telha similar à telha romana, e a inclinação desse telhado é uma inclinação de 30%, que é uma inclinação adequada para esse tipo de telha. Nós escolhemos esse tipo de telha devido a alguns motivos, como possui um conforto térmico bom, tem uma excelente vedação, também tem um ótimo custo-benefício, tem um design que favorece a estética, permite o encaixe correto peça por peça, que resulta numa cobertura uniforme e resistente. Proporciona estabilidade em toda a construção, tem uma instalação fácil e é um tipo de telha bem comum de se encontrar aqui no Brasil. Então, o nosso projeto elétrico foi elaborado de acordo com a NBR 5410. A potência prevista de iluminação foi calculada com base na área do respectivo ambiente, assim como a quantidade de tomadas e a potência prevista delas, foi dimensionadas com base no perímetro e no uso de cada ambiente. Na entrada, vai ter um interruptor duplo, que poderá acionar o ponto de iluminação A e B, que vemos aqui na imagem. Perto da cama de casal, haverá um interruptor simples, que poderá acionar o ponto de iluminação C. Haverão 2 tomadas de uso específico, uma para o ar-condicionado e a outra para o chuveiro, seu ponto de energia. O nosso chalé conta também com o frigobar, que será instalado próximo ao ar-condicionado, ali próximo da porta de entrada do chalé. Nesta outra imagem, essa vista 3D, é possível ver o posicionamento das tomadas, dos interruptores e dos pontos de iluminação, bem como o caminho dos eletrodutos, que irão passar ou pela parede ou por cima do forro, ser escondido pelo forro eles. Aqui nós podemos ver o quadro de distribuição de energia de cada chalé, né? Ele será instalado próximo à entrada, que vai ser um local de fácil acesso, não vai ser tampado por nenhuma outra coisa. Ele será devidamente sinalizado, terá na parte interna da tampa um adesivo com instruções para alguém que for acessá-lo. Nesta imagem também podemos ver todos os circuitos elétricos, bem como a proteção eletromecânica, os disjuntores termomagnéticos, o DR e o DPS. Nesta imagem nós vemos como vai ser feito o acabamento estético
na parede, onde tiver a instalação elétrica. Ele será da seguinte forma: os condutores elétricos serão passados por dentro do eletroduto flexível corrugado, que terá uma composição de chamas. Em volta dele será instalado um molde, feito de madeira, o mesmo material, a mesma madeira da estrutura, que será parafusado na parede, tendo um vão interno e os furos na parte frontal do tamanho necessário para a instalação das tomadas e dos interruptores do projeto. Bom, devido ao fato de a nossa pousada ter 18 chalés, mais um restaurante e a portaria, como vimos, né? A distribuição de energia elétrica para cada uma dessas edificações deverá ser feita na entrada, próximo da portaria, onde estiver o poste de entrada de energia, né? Lá vai ter que ser montado um quadro ou uma cabine que tenha uma instalação, com os componentes necessários para a distribuição de energia para todos os circuitos elétricos de cada uma dessas edificações. Aí, feito isso, o percurso que os conduítes terão, saindo do quadro para cada uma dessas edificações, será por debaixo do solo. Serão utilizadas técnicas capazes de impedir que a umidade do solo chegue perto dos condutores. Bom, o projeto hidráulico nosso, ele é bem simples, né? Dentro dos chalés e da portaria vai ser utilizado o sistema de PVC, que é bem comum, né? Para água quente vai ser usado o CPVC e vai ter uma caixa de inspeção por chalé, totalizando 18 caixas de inspeção. E para conectar um chalé para o outro e para conectar no ponto externo, nós decidimos utilizar o sistema PEX, que percorre grandes distâncias sem precisar de conexão, né? Ele percorre até 100 metros sem precisar conectar uma mangueira a outra, e isso facilitou bastante, já que o nosso terreno tem 150 de profundidade. E existem conectores também que transformam de PEX para PVC e PEX para CPVC. Então o sistema de PVC do chalé vai ser interligado ao sistema PEX sem problemas. A caixa d'água a gente dimensionou para uma caixa de 10 mil litros, né? Vão ser utilizados pressurizadores, já que a caixa vai estar localizada no subterrâneo. Os pressurizadores são um pouco caros, porém a gente optou por conta da estética do terreno e também porque é um conforto a mais, né? Ter uma água com uma pressão boa, já que nós vamos utilizar sistema de gás para aquecer a água. Essa imagem mostra a parte interna do chalé. Logo ao fundo vocês podem ver que tem uma vidraça. Aqui à frente, à esquerda, é a porta de entrada. E à direita ao fundo é o banheiro. E também está detalhado todas as mobílias. Esta outra imagem mostra também a parte interna do chalé, só que vista de um outro ângulo. Dá para ver as janelas ao fundo da imagem, a porta do banheiro aqui à esquerda, e à direita mais para frente, não está aparecendo aqui, mas está a porta de entrada. Agora, vamos apresentar nosso plano para a supervisão da produção. Ele será no mesmo formato para todas as atividades que tiverem na obra. Aqui no caso, a atividade que foi escolhida como exemplo foi o da instalação elétrica interna do chalé. Para isso, teremos um PES, um PIS e um FVS, documentos que foram preparados para este trabalho. Esta é a nossa ficha de verificação de serviços, né? Ela será um registro baseado no nosso PIS. Basicamente, ela funciona assim. Tem a lista de atividades, que é detalhada no PES, e no PIS tem uma descrição detalhada de como cada item tem que ser avaliado. Aí no dia da inspeção, o profissional vai marcar com a letra A, se for aprovado, e a letra R se for reprovado, aqui nessa tabela.
seguido da respectiva data de avaliação, né? E ele pode escrever a observação aqui na parte de baixo de cada item.